A gente começa o programa hoje falando de saúde, hein? Pensando no quanto a gente precisa se amar e se cuidar. Afinal de contas, esse corpo não foi presente de Deus? Então, a gente ouve muito falar de antioxidante, né? Eu mesma aqui, todos os dias eu falo, é antioxidante. E aí eu parei com a minha produção e falei, gente, vamos tentar entender e ensinar para as pessoas o que é oxidante, antioxidante? Então, esse é o nosso assunto. Na verdade, os antioxidantes normalmente são produzidos em pouca quantidade pelo organismo, que a gente já pesquisou, são insuficientes para combater os radicais livres que acabam destruindo as células, causando as doenças. Os antioxidantes precisariam ser em mais quantidade no nosso corpo. Então é importante incluir esses alimentos antioxidantes no nosso cardápio. Para nos ensinar um pouco mais sobre a importância dos antioxidantes em nosso organismo, para nos ajudar a entender melhor o que é o antioxidante, a nossa produção convidou a Pérola Ribaldo, que é nutricionista, já esteve aqui conosco e vai nos ajudar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Falar desse assunto que às vezes parece complicado, né? Antioxidante, oxidante. Uma palavra tão longa, pois né? E mas tão a gente, simples. Pelo que eu entendi, precisa muito deles e em maior quantidade, é isso? Então, na verdade, assim, primeiro, para entender o que é o antioxidante, a gente precisa entender o que é a oxidação. A oxidação é um processo natural. Só da gente respirar, a gente já está oxidando o nosso corpo. É um processo parecido com quando a gente corta a maçã e ela começa a ficar escurinha. Ela entra em contato com o oxigênio e ela começa a se oxidar. E isso acontece também com as nossas células. A gente começa, através da própria respiração, a gente começa a produzir radicais livres e esses radicais livres são moléculas extremamente instáveis, a gente chama. Ela é uma moléculazinha que falta uma substância para ela ficar quietinha. Ela vai roubar isso, vai tentar roubar isso da célula. Porque está faltando, então ela vai tentar suprir tirando isso da célula. Isso vai fazer com que ela leve a um dano da célula. Então a gente tem aquela primeira imagem onde já está mostrando para a gente o que produz os radicais livres e o que esses radicais livres fazem na célula. Então, naturalmente, através da respiração, a gente produz radical livre e aquele antioxidante que a gente naturalmente produz já é o suficiente para neutralizar esse radical livre e ele não lesionar a célula. O que acontece é que o estresse, a poluição, a má alimentação, o álcool, o cigarro, a nossa própria rotina muito atribulada, a atividade física em excesso, levam a um aumento desses radicais livres, dessas substâncias perdidinhas, e aí elas vão lesionar a nossa célula tentando se tornar estável. Lesionar como? Elas podem causar desde um envelhecimento rápido dessa célula, um mau funcionamento dessa célula, até uma lesão que a gente chama de DNA. O que é lesão de DNA? Ela vai alterar a informação daquela célula e aquela célula vai passar a trabalhar errado. Então, o excesso dos radicais livres, associado a uma falta de antioxidantes, vai levar, como eu falei, ao envelhecimento precoce, as doenças cardiovasculares, inclusive a arteriosclerose, que é aquele acúmulo de plaquinhas nas nossas artérias que leva ao infarto, ao câncer, aí está a lesão de DNA. A gente tendo lesão de DNA, a gente pode causar uma mutação importante na informação daquela célula que leve à formação de tumores. Doenças como Alzheimer, diabetes e doenças pulmonares. Então, a gente diz que o excesso de radicais livres associado a uma falta de antioxidantes leva a doenças crônicas. No meu mestrado, eu estudei isso, eu estudei essa questão, esse desbalanço radicais livres e antioxidantes relacionado a diabetes e hipertensão. E a lesão de DNA era muito visível. Então, quando a gente tem muito radical livre e pouco antioxidante, a gente tem fatalmente a instalação de uma série de doenças. Por isso que hoje a gente tem uma incidência muito maior dessas doenças, por exemplo, como câncer, Alzheimer e etc.,
Porque a gente tem muito mais poluição, Sim. o ser humano está muito mais estressado, Sim. a alimentação virou uma alimentação muito industrializada. Muito né? agrotóxico. Muito agrotóxico. E aí, o que acontece? Como eu falei, o radical livre, ele é super instável. Falta uma substânciazinha para ele se tornar uma partícula que não vai fazer nada. E quem doa isso para ele é o antioxidante. Então, se eu tenho um monte de radical livre e não tenho antioxidante, o radical livre vai tirar isso da onde? Da célula, vai célula atacar boa, a vai deixar a célula doente. Vai deixar a célula doente. Agora, se eu coloco o antioxidante vai doar esse elétron que falta para o radical livre e vai tornar esse radical livre inativo, não vai deixar que ele faça nenhuma lesão. E é isso que você falou, hoje a gente tem muito acesso à poluição, a gente fica exposto à poluição, a gente fica exposto a muito estresse. Isso e uma é visível alimentação quando a ruim. gente faz um estudo das nossas células? Dá para ver uma célula boa e uma célula ruim? Dá. O que é uma célula boa e Dá. uma ruim? As imagens são lindas, assim, é que são imagens difíceis de interpretar para quem não conhece, mas as imagens são muito bonitas. Eu, no meu mestrado, eu medi um produto chamado 8-OHDG, que media a lesão de DNA na célula. Então, você pegava um animal que tinha usado antioxidante, ele tinha algumas pintinhas marrons, eu avaliava tecido renal no rim dele. Quando eu pegava o animal diabético que não tinha usado antioxidante, o rim dele era cheio de pintinha marrom. E o que essas pintinhas marrom significam? Insuficiência renal. Tá? Para o que eu estudava era insuficiência renal. Então, o antioxidante previne, de fato, muitas doenças? Previne indiscutivelmente. Então, E a é uma alimentação prevenção... pode realmente ser o remédio para muitas doenças? Ela é. Ela é. Para você ter ideia, na época do meu mestrado, eu dava para alguns... Eu fiz o meu mestrado com chá verde. Então, eu tinha ratos diabéticos e hipertensos para ver efetivamente a doença renal. E aí, eu dava para alguns ratinhos água, para outros ratinhos chá verde. Os ratinhos que eram diabéticos, hipertensos e tomavam chá verde, eles tinham o rim semelhante ao animal que não tinha nada. E o animal que era diabético e hipertenso, que só tomava água, ele tinha uma lesão absurda. Além dessa lesão, a gente estuda outras formas também de estresse oxidativo, que é essa formação de radical livre. A gente estuda a liberação de oxigênio, a liberação de outras substâncias. E é muito grande e leva, sim, quando a gente não tem o antioxidante, leva, sim, a uma série de doenças. Doenças de retina, que a gente estudava no nosso laboratório, doenças renais, a gente estudava como complicação de diabetes, uma série de tipos de câncer. Eu lembro que quando eu estava no mestrado, meu orientador tirava o maior sarro de mim e falava que eu fazia medicina alternativa, porque eu trabalhava com chá. E ele, toda vez, lá vem a pérola e a medicina alternativa. Quando eu fui defender quando eu fui fazer minha qualificação, ele falou assim, olha, eu tenho que me retratar publicamente, porque quem faz medicina alternativa sou eu que uso remédio, ele é médico. A medicina feita através do alimento, ela não é alternativa, ela é curativa. E, efetivamente, a gente via melhores resultados com esse tratamento com chá verde do que com remédio. Então, o chá verde é um poderoso antioxidante? É um dos antioxidantes melhores que a gente tem. O que tem de antioxidante bacana, assim, que a gente deveria fazer uso? Olha, a gente tem... Quem é o antioxidante? O antioxidante, a gente tem vitaminas, minerais e porções nutritivas de alimentos. O que são porções nutritivas? Os pigmentos, por exemplo. Então, tudo aquilo que é muito colorido, que tem muito pigmento, tem muito antioxidante. Legal. A gente tem algumas gorduras de boa qualidade, ômega 3 e ômega 6. A gente tem os óleos essenciais de planta. Por exemplo, tem um antioxidante muito legal chamado limoneno ou limonina. Ele é tirado da casca da laranja. E o legal desses antioxidantes, diferentes das vitaminas e dos minerais, é que eles são extremamente estáveis. O que é isso? Eu consigo manipular e manter a qualidade deles. Alguns até, com o cozimento, se tornam mais potentes, como é o caso do licopeno do tomate. Quando eu cozinho o tomate, o licopeno ele se torna mais poderoso do que quando ele está cru. Diferente de vitaminas e minerais que muitos são sensíveis à temperatura, sensíveis à incidência de luz e tal. Então, por que é legal isso? Porque, por exemplo, esse limoneno, o que eu posso fazer para obter ele? Eu posso congelar a laranja ou o limão e ralar em cima da comida.
eu estou mantendo todas as propriedades dele, estou mantendo todas as propriedades antioxidantes sem depender de sazonalidade. Hoje a gente tem uma série de cápsulas de antioxidantes. Elas também mantêm a estabilidade. Por quê? Porque esses antioxidantes, especialmente relacionados com pigmento, eles mantêm a ação deles independente disso. O chá verde, quando eu fui submeter, a gente faz a pesquisa, manda para uma revista internacional e eles publicam, né? Tem que publicar para a gente, para falar esse resultado é bom, é confiável, então vamos publicar. E quando eu fui publicar, me perguntaram da estabilidade do chá verde. Eu tive que estudar porque o equipamento que mede era muito caro. Aqui no Brasil, na época, a gente não tinha. E aí, o que eu vi? Teve um pesquisador que ele fez assim, ele pegou o chá verde, jogou na água fervendo, fez a infusão, deixou lá 1 minuto, coou. Ele viu que da folhinha original, da Camellia sinensis, ele perdia cerca de 20% do que ele tinha naquele processo. Aí ele pegou e ferveu essa folha 1 hora. Coou, fez o chá, mediu a mesma coisa, os mesmos 20%. Aí ele ferveu 4 horas, os mesmos 20%. Aí ele pegou esse chá e fez uma massa de pão, os mesmos 20%. Assou o pão, os mesmos 20%. Congelou o pão, descongelou e assou, os mesmos 20%. Então você veja a estabilidade. Ele é muito estável, isso significa que eu posso usar um chá, eu posso usar um extrato, eu posso congelar um alimento que ele vai manter esse antioxidante ativo. Muito bacana isso tudo que você está falando. Eu vou até te pedir licença, porque assim, eu gostei do tema. E como eu disse ainda há pouco para você que está em casa, eu falo muito de antioxidante aqui. Agora, entendendo, aí eu acho que a gente precisa realmente ter muita consciência e começar a usar. Eu vou dar um recadinho e eu volto, porque eu queria que você falasse dos alimentos e mostrasse um pouco esses alimentos, tá bom? Estou conversando com a nutricionista Pérola, que está trazendo pra gente tanta riqueza de assunto. E agora, eu vou aproveitar até o gancho, gente, porque eu acho que vira uma prestação de serviço. Quando a gente entende que os radicais livres fazem doenças sérias no nosso corpo, a gente precisa combatê-los. E a gente vai combater com antioxidante. E vamos voltar para o nosso bate-papo com a nutricionista, que já está aqui diante de alguns alimentos. Isso, eu trouxe para vocês. Eu falei ainda há pouco, você deve ter ouvido, porque você está aqui do lado, sobre a jabuticaba. Sim. A jabuticaba é poderosa? Ela é um antioxidante super importante. Na verdade, assim, eu trouxe alguns que são aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso prato, mas tem outros antioxidantes, como o da jabuticaba, que são mais sazonais e a gente não tem o ano todo. Aí dá pra consumir em cápsula. Aí dá pra consumir em cápsula, dá pra consumir através de geleia, porque a jabuticaba, ela tem um detalhe. O antioxidante dele chama-se antocianina, ela tem 2. A antocianina e o ácido elágico, que eles estão em grande concentração na casca. Então, eu tenho que consumir a casca. Só que na jabuticaba a gente joga a casca fora. É mais difícil consumir. É muito difícil comer a casca. Então, as cápsulas ou alguns preparados, alguns processados a partir da jabuticaba também dá pra... Talvez a geleia. A geleia, tem algumas compotas. Mas na cápsula, gente, desculpa, mas é muito mais fácil, né? Muito mais fácil e tem o ano todo, né? E se não tem problema, porque você disse que é a mesma questão do chá em pão. Sim, é estável. Então tá tudo bem. Ela é bem estável. E ela ajuda muito na pele, tem alguns estudos recentes mostrando das antocianinas, ajudando a qualidade da pele. Até para adolescente que tem problema de acne, ela ajuda muito a reestruturar aquela pele, a renovar as células. Então, o adolescente, eu falo que ele deveria usar jabuticaba o ano todo, porque ele vai melhorar a memória, vai melhorar o desempenho em provas, vai melhorar a qualidade da pele, vai melhorar a qualidade do cabelo e prevenir uma série de doenças, prevenir diabetes, hipertensão, melhorar a resistência à insulina. Então, a gente tem que fazer boas escolhas. Enquanto você estava falando, eu estava pensando ao contrário, a farinha refinada, o açúcar, isso tudo faz mal para a pele. Tem gente que acha assim, meu filho está com espinha porque está comendo muito chocolate. Mas eu já vi outro dia um estudo falando que a farinha branca causa acne, né? Sim, e o açúcar também. Aliás, o açúcar envelhece. O açúcar, ele tem a ver com oxidação, porque ele promove a produção de uma série de radicais livres. Então, viva o antioxidante. Então, vamos lá. Brócolis é antioxidante também? Brócolis é um antioxidante poderoso. O brócolis, ele tem uma concentração muito grande de cálcio.
Então ele ajuda na formação dos ossos, na boa formação dos ossos. Ele tem uma relação grande com imunidade, mas através do antioxidante dele, que chama-se sulforafano, ele tem uma relação com proteção renal, proteção de diabetes, proteção em relação à pressão arterial e aquela proteção pulmonar que a gente falou, de proteger de doenças pulmonares. Você sabe que eu digo que a natureza ela é autodidática. E se a gente for olhar bem, para quem conhece, o brócolis, ele parece os nossos bronquíolos. Então, ele lembra a arvorezinha da vida, que é o nosso pulmão. Então, ele tem uma relação importante com respiração. Outro dia, um nutrólogo ensinou aqui pra gente que o ideal é consumir o brócolis cru. Em relação ao sulforafano, não muda, tá? Ele é até, é aquilo que eu falei, o cozimento às vezes até potencializa o efeito dele. Então, pode usar cozido. Como antioxidante, eu posso usar cozido? Pode usar como cozido, não muda muita coisa. Tá. E é um alimento que tem disponível, barato, dá pra gente usar praticamente o ano todo. Aí a gente tem o tomate. O tomate, ele é rico em licopeno, que é o que dá essa corzinha pra ele. Então, quanto mais vermelhinho o tomate, mais antioxidante ele tem. Ele também tem fibra, ele também tem bastante água, mas o licopeno, ele tem uma relação com regeneração celular, especialmente as células da próstata. Por isso que ele acaba protegendo do câncer de próstata e ajudando no tratamento. Melhor ele cozido ou cru? Tanto faz. Não muda muita coisa, cozido potencializa um pouco, mas não muda muita coisa. Eu fico preocupada porque tem muito tomate com muito agrotóxico. Isso. Tem uma pesquisa recente que mostra que você deixar de molho com água, uma solução de água e bicarbonato de sódio, você consegue tirar boa parte desse agrotóxico. Para quem tiver acesso, o orgânico é sempre mais interessante. Se não tiver acesso, tem que tirar o agrotóxico. Porque pensa, você está usando um tomate como antioxidante, aí você vai consumir um monte de agrotóxico e vai oxidar seu organismo. Não pode, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. A castanha do Pará. Castanha do Pará ou castanha do Brasil, eu já levei muita bronca para chamar de castanha do Pará, viu? Então, a castanha, ela é rica em selênio, que é um antioxidante importantíssimo para o cérebro. Ele tem a ver com regeneração de célula cerebral, proteção de Alzheimer e Parkinson, rico em ômega 3 e 6, também disponível no país todo, bem interessante. Uma castanhinha por dia, isso aqui por dia já é o suficiente para conferir essa proteção antioxidante. Aliás, a gente já ouviu aqui que é o máximo, que não é para comer 2, 3, 4. Tem gente que pega um negocinho desse e come tudo. É uma. Intoxica, viu? Então, em excesso intoxica. Aqui é o chá verde, que você já falou bastante. Chá verde que eu já falei, ele tem as catequinas, ele pode ser usado como infusão folhinha ou sachêzinho, indiferente. O chá verde de latinha que a gente compra pronto, ou da caixinha lá? São estáveis. São estáveis. A estabilidade dele é grande. Pode tomar, pode consumir. Pode consumir, ele vai ter um pouquinho de conservante sempre, ele vai ter que ter algum estabilizante, mas os benefícios de antioxidantes das catequinas, dos polifenóis dele, você vai ter. Especialmente benefícios para diabetes e ajuda a acelerar o metabolismo e perder peso. Boa notícia, né? Às vezes no corre-corre você apela para ela. Agora aqui, olha, alho. O alho eu acho ele fantástico, ele é tido como o maior tempero antioxidante da natureza. Por quê? Porque ele é rico em iodo, ele é rico em potássio, ele é rico em magnésio, ele é rico em uma série de minerais, em uma série de vitaminas, vitamina E, e ele é um antifúngico e um antibactericida fantástico, ajuda no controle da pressão arterial e ajuda na proteção de uma série de tipos de câncer. Tem que ser cru ou pode ser cozido? Pode ser cozido também. O alho cru, ele confere mais benefícios sim. Um dente de alho cru por dia não fica doente nunca. E o bafo? Mas é difícil. É difícil, mesmo... Porque vai dar um mau hálito, não vai? Dá mau hálito. Mesmo cápsula, tem gente que fala, cápsula é desodorizada. Difícil. Então, o ideal, dá pra fazer ele cozido na panela de pressão, ele tira bem o sabor dele. Ou usar nas preparações também é bem interessante. Eu acho ele uma delícia assado, mas também não é só, eu falei de bafo, né? Mas não é só o hálito que fica ruim, não. Cheirando, na né? pele, Exala. é impressionante. A gente mas exala, pra você né? ver como os olhos dele são poderosos, a gente exala ele, quer dizer, a gente não consegue metabolizar e jogar fora. Bom, mas a gente com vai tantos usando. benefícios, Pérola, como você disse, esse Exatamente. negócio de odor, de o que está exalando, É o de menos, isso é o de menos, né? Vamos Exatamente. levantar aí a bandeira da nossa saúde, que isso que importa. Muito obrigada. O tempo que voa agradeço. quando a gente tem um monte de informação rica Sem assim. dúvida. Volta mais vezes. Pode deixar Muito que bom eu aprender volto, contigo, sim. tá Que bom? bom, obrigada. Pérola Ribaldo, nutricionista, ela tá no Interclínica Campinas e o telefone é 019 30 32 16 32 ou perolaribaldo.com.br. Até a próxima.
Eu amei, tanta dica boa, né? Obrigada. Botar tudo em prática, certo? Por quê? Por quê? Porque você se ama, porque eu me amo, então a gente se cuida. Aliás, estamos unidas nessa campanha, né? A gente tem que se cuidar sempre, viu?